Hoje vamos falar sobre objetivos, resoluções e intenções, mesmo a tempo da passagem de ano. Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal e ao último vídeo de 2018. E hoje, como se está mesmo a aproximar a passagem de ano, estamos a 10 dias da entrada em 2019, quero falar convosco sobre objetivos, resoluções e intenções. E porquê é que eu quero falar sobre isto? Porque acho que há aqui uma grande confusão em relação a objetivos e resoluções, o que é uma coisa e o que é outra, ou serão a mesma coisa, e também a forma como eles são colocados em prática na altura da passagem de ano. Mas vamos por partes. O que é que são objetivos e o que é que são resoluções e qual é a diferença entre os dois? É muito simples. Um objetivo é algo muito específico e finito, principalmente se for bem definido, com todos os parâmetros SMART, como vocês já devem conhecer e tudo isso. Se um objetivo for bem definido, ele é específico e ele tem um princípio e tem um fim. Mais um fim do que um princípio, mas se ele for bem definido, conseguimos reconhecer o momento em que já atingimos aquele objetivo. Ou seja, um objetivo, no fundo, é um alvo a atingir. E o que é uma resolução? Uma resolução é uma decisão de mudança. É decidirmos mudar algo na nossa vida. E uma resolução tem ou deveria ter um caráter permanente e não apenas temporário até conseguirmos um determinado objetivo. Então, e porquê é que é importante fazer esta distinção? Porque há muitas pessoas que confundem os dois e que depois trocam uns com os outros e pode ser complicado e dar origem a problemas. Por exemplo, na área do negócio há poucas resoluções, pode haver resoluções, mas muitas vezes fala-se de objetivos e, na verdade, o que as pessoas dão são resoluções. Vou trabalhar menos, vou ter um maior equilíbrio entre família e entre tempo pessoal e tempo de trabalho. Isso são resoluções, não são objetivos concretos. Por outro lado, há pessoas que dizem que têm como resolução de ano novo perder 10 kg. Isso é um objetivo, não é uma resolução. E não há problema nenhum, está tudo bem. Qual é que é aqui o principal problema? Na área de negócio pode ser problemático definir resoluções em vez de objetivos, porque devemos sempre concretizar com números, com especificidade e ter objetivos concretos e específicos. Na passagem de ano, não há grande problema entre confundirmos objetivos com resoluções. O único problema aqui será: vou decidir que este ano vou perder 10 kg, ok, e como é que eu vou fazer isso, e o que é que isso representa e o que é que isso significa? E depois de perder os 10 kg, o que é que eu vou fazer? Vou voltar ao comportamento anterior e voltar a ganhar os 10 kg? Não seria melhor aí definir uma resolução de ter um estilo de vida mais saudável para que seja permanente e não apenas perder 10 kg? Pode ser problemático. Mas pior do que isto são duas outras coisas. A primeira é a tendência para, na passagem de ano, definir um número exagerado de resoluções. 10, 12 resoluções e uma coisa é certa: tantas mudanças implementadas ao mesmo tempo na nossa vida não vão dar certo. E eu já fiz um episódio do podcast sobre hábitos, vou deixar o link na descrição se quiserem ouvir o episódio, e nesse episódio eu referi que uma das melhores formas de implementar hábitos é começar com passos pequenos, ou seja, não implementar hábitos que signifiquem uma mudança drástica na nossa vida, porque isso só vai trazer dificuldade acrescida. Então, qual é que acham que é o resultado quando na passagem de ano tentamos implementar 10 hábitos diferentes? E muitas vezes é isso que acontece com as resoluções. E é por isso que, na maior parte das vezes, chegamos ao final de janeiro e já ninguém se lembra das resoluções e já ninguém tem nada implementado e já foi tudo ao ar. Então, este é um problema. O outro problema é a falta de um plano de ação. Porque as pessoas dizem, ou como objetivo eu vou perder 10 kg, ou como resolução eu vou ter de ser mais saudável, mas como é que vão fazer isso? Quais os passos que têm que dar para que isso aconteça? E então, depois as coisas correm mal, porque não há um plano de ação definido. As pessoas vão simplesmente dia a dia decidir como é que vão fazer a coisa e, mais uma vez, não pode correr bem. Então, quais são as alternativas? É muito simples. Objetivos e resoluções trimestrais.
não para o ano, não para 2019 e não para implementar 10 ou 12 resoluções logo no dia 1 ou 2 de janeiro. Não. Vamos por partes, ok? Então, a ideia é estabelecerem 2 ou 3 objetivos e 2 ou 3 resoluções por trimestre no máximo. Nunca mais do que isso, porque já estamos a abusar, mas no máximo 2 ou 3 objetivos, 2 ou 3 resoluções. Portanto, vocês até podem ter toda a vossa lista de objetivos e resoluções para 2019, mas depois não tentem implementar tudo ao mesmo tempo. Olhem para a lista, pensem no que é, avaliem o que é prioritário e implementem primeiro os mais prioritários no primeiro trimestre e deixem o resto para os trimestres seguintes e vão implementando aos pouquinhos. Depois, para resolver o problema da falta de plano de ação, o que é que se pode fazer? Para os objetivos, definir exatamente um plano de ação. Ou seja, pensar no objetivo, aqui estamos a falar de objetivos específicos, em que nós sabemos exatamente quando chegamos ao final do objetivo, quando ele está cumprido e executado, e definir um plano de ação. Quais são os passos que temos de dar para concretizar aquele objetivo? Para as resoluções, a minha recomendação é implementar por baby steps. Ou seja, se têm um objetivo de passar a ir ao ginásio todos os dias ou 5 vezes por semana em 2019, não comecem no dia 2 de janeiro a tentar ir 5 vezes por semana ao ginásio. Comecem por passos. Portanto, no primeiro mês, pode ser simplesmente ir 1 vez por semana ao ginásio e ficar lá tipo 10 minutos. Eu sei que pode parecer pouco, eu sei que pode parecer inútil ir 1 vez por semana durante 10 minutos ao ginásio, mas a ideia é que não seja demasiado difícil e desmotive e ao fim de 2 ou 3 semanas vocês já não querem continuar com aquela resolução. É mesmo tornar a coisa tão simples, tão fácil, que até se tornaria ridículo não o fazer. Quem é que não consegue ir ao ginásio 1 vez por semana durante 10 minutos? É tão fácil de cumprir que nós até nos sentimos parvos e ridículos se não o fizermos. Então a ideia é mesmo essa, é tornar a coisa tão simples que não há alternativa a não ser fazer. E depois ir aumentando ao longo do trimestre. Pode ser mês a mês e até a implementação até pode não ocupar apenas um trimestre e passar para o trimestre seguinte, mas irem por passos e simplificarem as coisas ao início. Resumindo e concluindo, está toda a gente a entrar de férias, por isso eu não quero que este vídeo fique muito comprido e não quero estar aqui muito tempo a falar sobre isto, mas resumindo e concluindo, não tornem as coisas demasiado complicadas para vocês. Não tentem implementar tudo no dia 2 de janeiro, não vai resultar. Avaliem o que é prioritário, tudo o que não seja prioritário pode ficar para o segundo trimestre ou mais tarde no ano e foquem-se apenas num número reduzido de objetivos e de resoluções agora durante o primeiro trimestre. E depois, à medida que o ano vai avançando, podem ir implementando mais coisas. É uma forma muito mais eficiente de fazer as coisas, para além de que a maior parte das pessoas define resoluções no início do ano e depois nunca mais pensa nelas. E se vocês implementarem este hábito de trimestralmente implementarem coisas novas e definirem objetivos novos, não precisam de esperar pela passagem de ano para definirem objetivos e resoluções, podem ir constantemente otimizando os vossos objetivos, as vossas resoluções, as vossas vidas. E isso sim é muito importante. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu no meu antigo blog falava dos meus objetivos trimestrais e foi um processo que me ajudou imenso a concretizar muita coisa, por isso eu recomendo mesmo que o façam. Eu disse que ia falar de intenções também, por isso uma última coisa que eu queria sugerir era que vocês definissem uma intenção para 2019. Qual será a vossa principal intenção em 2019? Pensem nisso, tenham 10 dias até ao final do ano. No fundo, o que eu estou aqui a dizer é usarem esta nova moda, entre aspas, de ter uma palavra para o ano. Portanto, qual será a vossa palavra para 2019? A vossa intenção para 2019? Pensem nisso. Eu já sei qual é a minha, não vou partilhar já. Vai ser no próximo vídeo, que vai sair no dia 1 de janeiro, a primeira terça-feira de 2019. Nessa altura eu partilho convosco a minha intenção para 2019. Como sempre, obrigada por estarem desse lado, um beijinho e até ao próximo vídeo.